Então, Oxe, por que sair da reunião? Não pode sair da reunião, não. O que Ele apareceu, está Nora? pedindo permissão para gravar, gente. Aí vocês têm que autorizar, porque se não autorizar, sai da reunião. É isso. A reunião vai ser gravada. A gente clica, o entendi, Alexandre. Exato, é isso aí. Ah, obrigada. Os jurássicos aqui têm que pedir ajuda às placas e aos universitários. Oi, gente. Eu apertei o botão errado aqui e saí. Bom, o convite do caderno clínico esse mês, né, foi feito ao Felipe Leme. O caderno clínico ele é um espaço criado pelo ensino para que a gente possa promover a discussão, os debates sobre temas, né, entre os membros e participantes da escola, que a gente possa, através do debate desses temas, justamente gerar uma transferência de trabalho, muitas vezes a possibilidade, quem sabe, de um cartel que possa se constituir a partir de uma boa questão que a gente retire aqui das nossas conversas, das nossas discussões. Então, eu queria apresentar o Felipe Leme, que traz para a gente, de uma maneira muito generosa, muito rica, um recorte que ele vai trabalhar questões muito importantes do que diz respeito à escuta das psicoses, né? E ao modo como se pode intervir sobre isso. Então, agradeço imensamente ao Felipe por ter tido essa disponibilidade e a generosidade de nos trazer assim, um material tão rico, tão bem pensado e articulado para a gente. Passo a palavra, então, para ele. Obrigado, Abílio. Obrigado pelo convite. É bom estar de volta falando, é bom falar, porque é um tempinho muito quieto. É importante romper esse silêncio. E pela clínica, que é de fato um lugar onde eu me vejo assim fazendo um laço mesmo, sabe? Social, um laço também, tento fazer, né, esse laço com a psicanálise também, enfim. E vamos construindo isso. Eu vou ler o texto, e aí depois da leitura, vou falar algumas coisas que eu pensei, né? E o Abílio também leu o texto, para a gente ir debatendo. Se alguém quiser... Não sei, eu acho que é melhor eu ler o texto e a gente depois fala. E é isso, vou começar. Tamanduá, tamanho do ar. Primeira nota. JC, é como eu vou chamar, né, o rapaz do caso clínico, JC não usa medicação regularmente há 3 anos, mas já utilizou medicações variadas, inclusive em associação com eletroconvulsoterapia ao longo de sua vida. A outra nota é que o pai de JC fica com o valor de seu benefício de prestação continuada, ajudando a gerenciar seus gastos. No momento do recorte clínico, os pais de JC estão viajando e, pela primeira vez em 20 anos, o deixam só com o próprio recurso, tendo garantido antes os custos de sua moradia e de seu cigarro, visto que as refeições poderiam ser feitas no CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, nesse caso, o CAPS lá da Rocinha, que é onde eu trabalho. O JC tem 45 anos de idade. Então, vou ler o recorte. Chego no CAPS, atravesso o espaço nomeado Convivência, onde JC vem em minha direção e inicia uma fala contínua em que diz que vai comprar um salgado e um bolo bem bonito para mim e que seriam apenas R$20, e me acompanha onde vou, dizendo a mesma coisa sem sair do meu lado, e devolvo a cada fala que seria bom que ele fosse, até que percebo que os R$20 seriam custeados por mim. Então digo que não tinha dinheiro comigo. JC insiste na frase e, ao me esquecer da viagem de seus pais, digo que ele tem o dinheiro dele e que deveria falar com seu pai. JC fica irritado e começa a dizer que ela e ele não são seus pais, que eu não tenho noção de quem eles são, e volta a falar do salgado e do bolo.
A essa altura, eu já sem tanta paciência, digo, dinheiro não vai rolar, JC. Posso te ajudar de alguma outra forma que não com dinheiro. Ele, então, começa a me prometer um quadro que estava pintando e que precisaria de algumas tintas e novas telas grandes para que o quadro ficasse do meu tamanho. E insiste para que eu possa dar algum dinheiro para essa outra finalidade. Repito o que disse anteriormente, quando ele diz: Lipe, me ajuda a fazer a moldura. Não me contive ao ouvir esse pedido. Uma enxurrada de significantes tomaram a consciência, e dentre tantos ficaram 3: moldura, fantasia e secretário. Quantas vezes já não havia escutado uma associação entre fantasia e moldura? Será que era isso mesmo que estava sendo demandado? Sem muito pensar, veio em seguida o terceiro significante, secretário. Era isso. Eu deveria seguir as palavras de Lacan e ocupar o lugar de secretário do louco. Incrível. Era um sonho? Não, aconteceu. Assim sendo, real, aceito sua demanda e respondo. Te ajudarei a fazer a moldura. Como posso te ajudar com a sua moldura? Quero uma moldura de flores variadas para deixar bem lindo esse quadro, que não estará à venda, viu, Lipe? O quadro e a moldura são seus, JC. Seguirei suas instruções. Nos dirigimos para a sala de artes do CAPES. Havia uma tela inacabada de autoria de JC, como outras dessa mesma série de pinturas dele. Ele me mostra algumas cartolinas para eu utilizá-las. Insisto nas instruções dele para a moldura e ele diz que eu posso ser criativo com minhas flores. Enquanto trabalhamos juntos ali, o silêncio é o que rege a sala, salvo quando ele solicita meu olhar para a tela que pintava. Eu, com a liberdade concedida por ele, dobro a cartolina em sanfona e corto vários formatos de flores, as quais JC elogia e diz que ficaram lindas. Fizemos esse trabalho por 2 meses aproximadamente, em que a cada encontro JC conseguia se tranquilizar, conseguia dizer de sua relação com aqueles senhores que não eram os pais dele, de verdade, e sempre falava sobre um terceiro. Esse terceiro sempre foi um enigma. Ao longo desses 3 anos de convivência, JC, em seus momentos de maior sofrimento, maior inquietação psicomotora, com constante movimento involuntário de fisionomia, com abraços desmedidos de força que eventualmente chegam a machucar, claramente sem essa intenção, com comentários de conteúdos eróticos e com as suas principais queixas de que não dorme e de que todos os brasileiros e brasileiras ficam assistindo a ele em seus momentos mais íntimos. Aquele terceiro enigmático sempre aparece em suas falas. Nesses momentos em que seus técnicos de referência ficamos mais disponível para ele, fazemos um trabalho que chamamos de corpo a corpo, em que nos colocamos ao seu lado quase todo o tempo em que ele está no serviço, visto que não são todos os técnicos do CAPES que JC escuta e para quem direciona suas falas. Esse corpo a corpo nos permite ouvi-lo dizer sobre aquele terceiro que ele, curiosamente, afirma que sabemos quem é. É justamente nesse instante que precisamos dizer que não sabemos de quem ele está falando e o convocamos a nos contar sobre esse outro, para que possamos fazer algo por ele, e sua resposta é mais surpreendente. É melhor não saber, Lipe. Vou embora. Amanhã eu volto. Ao pensar nessa dinâmica, com frequência me vem a música É Tudo Pra Ontem, do Emicida. Em particular, o refrão Viver é partir, voltar e repartir, partir, voltar e repartir. E a interpretação de um trecho do livro A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak, por Gilberto Gil. O Criador deixou a humanidade aqui na Terra e foi para algum outro lugar do cosmos. Um dia, ele se lembrou de nós e disse: eu deixei minhas criaturas lá na Terra, preciso ver o que elas se tornaram. Mas, enquanto fazia esse movimento incrível de vir até aqui nos ver, ele pensou: e se eles tiverem se tornado algo pior do que eu posso conceber? O melhor seria não ter um encontro pessoal com eles. Vou fazer o seguinte: vou me transformar em uma outra criatura para ver as minhas criaturas. Ele se transformou num tamanduá e saiu pela campina. Em certo momento, um grupo de caçadores, munidos de bordunas e laços,
Se encostaram numa paisagem, avançaram sobre ele, o prenderam e levaram para o acampamento com a intenção óbvia de comê-lo. Duas crianças gêmeas que observavam a cena evitaram que ele fosse levado para a fogueira. E ele então se revelou para os meninos, que antes que adultos descobrissem, acobertaram a sua fuga. Do lado de uma colina, os meninos gritaram: "Avô, avô, o que você achou da gente, das suas criaturas?" E Deus respondeu: "Mais ou menos." A primeira cadeia de ideias se dá ao relacionar o ir e vir de JC no CAPS com um refrão em que escuto repartir como partir novamente. Essa característica institucional, em que a liberdade do ir e vir está posta e que aquele espaço estará de portas abertas para que sua loucura possa ser atuada como exercício de sua subjetividade, nos assegura de sua relação transferencial com a instituição e com os técnicos de referência dele, que somos três. Há 3 anos, quando nos conhecemos, em seu último episódio grave de violência contra o outro, de vários outros ao longo de sua vida, foi feito um acordo a partir de um trecho musical de Tempos Modernos, 1982, do Lulu Santos. Ainda no Pinel, ele veio contar sobre essa música que não saía de sua cabeça e, ao cantar Gente Fina, Elegante, Sincera, intervenho dizendo que ele, sendo gente fina, elegante e sincera, poderíamos trabalhar juntos, pois meu limite de trabalho com qualquer pessoa é a violência atuada, que até a violência verbal seria suportada, mas se transformar em ato, nosso trabalho cessaria. Dessa forma, combinamos ainda que toda vez que ele puder reconhecer que a violência que o toma passará ao ato contra o outro, JC procuraria o Pinel voluntariamente para uma internação. Desde então, não houve mais violência contra o outro, mas algumas idas ao Pinel, voluntariamente, e por curtos períodos de 2 a 3 dias, não mais anos e meses, como vinha ocorrendo ao longo de seus 20 anos de tratamento. A segunda cadeia de ideias se dá por uma associação sem sentido ao escutar que o Criador se disfarçou em tamanduá. Segue a escansão, tamanduá, e completa-se com o tamanho do ar. Que loucura, o grande outro, azão entre parênteses, tanto escutado no lacanês, sendo manifesto ali. Como não pensar no inconsciente estruturado como linguagem com essas verificações? Freud desenvolve a estrutura do supereu a partir da observação de uma não elaboração por parte dos sujeitos psicóticos dessa estrutura imperativa em nossa dinâmica psíquica. Esse pensar-agir sem mediação, sem encobrimentos, sem um recorte, sem contorno, sem moldura, sem a fantasia. No texto citado, o tamanho do A está disfarçado, será? A terceira cadeia se dá pela relação transferencial no trabalho corpo a corpo, no estar ao lado, evidenciando concretamente uma divisão entre um e outro, dentro da lógica imperativa de seu constante agir, que se encontra com o nosso agir também. JC não sustenta um atendimento no consultório. Ele não nos busca para falar entre um atendimento e outro, enquanto circulamos pelo CAPS com outra finalidade que não é atendê-lo. Disso, nós estamos avisados, e por isso esse trabalho se constrói a cada encontro. Incontáveis vezes, JC solicita acolhimento noturno, dizendo que não dorme em casa por motivos delirantes. Quando ele passa a noite no CAPS, todos os colegas dos plantões noturnos relatam que ele dorme aproximadamente 5 a 6 horas por noite. Inicialmente, quando confrontava com isso, a resposta era que todos no CAPS faziam parte daquela turma comandada por aquele. Com isso, ele parou de dormir no CAPS, mas não parou de solicitar acolhimento noturno. Interessante perceber que a demanda do acolhimento era desse lugar para sua loucura e não de seu sono. Dessa forma, começamos a dizer sim ao acolhimento. Colocamos seu nome no quadro de pacientes acolhidos, às vezes, até quando não tem lugar disponível, pois nós sabemos, até então, que ele partirá para sua casa à noite e voltará no outro dia. Trazendo de volta o terceiro significante para a cena, secretário, esse interessante lugar com função que nos indica Lacan em como atuar ao lado do sujeito psicótico, ao atender a demanda de JC na construção da moldura, o pensamento ganha peso em sua estruturação imagética em mim inicialmente, ou seja, por um instante,
a crença de que, de fato, poderia se dar o processo de construção da fantasia em JC e sua saída para a neurose. O pensar agir nesse momento foi meu. No decorrer do processo de construção da moldura, enquanto o silêncio regia na sala de arte, no recortar das flores, ao apresentar para o artista para sua aprovação ou não do que havia sido feito, fui me dando conta de que o agir no silêncio possibilitava para a JC um tempo onde era possível sentar-se, parar, criar, enfim, sossegar. Começou a surgir uma percepção em mim de que ocupar aquele lugar de secretário era disponibilizar para a JC recortes, traços de minha fantasia. Que lugar difícil para um analista ocupar. Emprestar traços de sua fantasia no secretariar da loucura do outro. Será essa uma possível direção no tratar da psicose a partir de uma posição analítica? Emprestar traços de sua fantasia no secretariar da loucura do outro? Quão diverso é do lugar objetal que o analista ocupa na transferência neurótica, onde não deve haver correspondência às demandas fantasiosas do outro. Penso que o atravessamento de sua fantasia pelo analista se faz necessário em ambas relações transferenciais. Vale muito dizer, para concluir esse início de um trabalho, que as possíveis molduras para as pinturas de JC que fiz continuam ao lado das telas, mas nunca as emolduraram. Vamos indo assim, mais ou menos. E é isso. Então, essa é uma experiência assim, muito radical, assim, que eu fico pensando, porque esse emprestar a fantasia, né, assim, os traços de uma fantasia, eu penso que a gente, na política e na análise pessoal, assim, eu penso que a gente vai se desconstruindo isso, né, assim. Mas tem algo ali que é demandado na hora, no estar junto, ainda mais nessa estrutura, em que é muito difícil você abrir mão disso totalmente. Assim, muito mais pela via do fantasma. Todos os acordos que eu fiz com o JC, principalmente do Gente Fina, Elegante, Sincera, é muito mais uma experiência de enfrentar o meu fantasma, meu medo, na verdade, um medo muito carnal, assim mesmo, sabe? Muito de corpo, de poder estar ao lado dele. JC tem uma história de muita violência, muita violência. Então, assim, a postura dele intimida, o olhar dele intimida, esses abraços que não... às vezes ele vem para abraçar, e é um abraço que machuca, que aperta, assim, apesar da intenção não ser essa, apesar da palavra dele, na verdade, ir por um outro caminho, né? Assim, e isso, de alguma forma, exige um certo posicionamento de não se deixar levar, na verdade, pelo fantasma. Eu falo de fantasia aqui no texto porque foi a parte da transferência que eu acho mais amorosa, positiva, né? Tem um avesso disso, que é essa certa transferência dessa violência também que se dá, e que a gente tem que saber com isso, ali na hora, né? Eu fico pensando, às vezes, quando eu estou com ele, é uma coisa que se dá, assim, que eu não... Meu corpo, ele age mais rápido do que eu possa ter algum controle. É outro significante que vem, né? Assim, é muito reflexivo. Tanto de um reflexo, parece que ao estar nesse trabalho corpo a corpo, uma coisa de um espelhamento se dá, sabe? Se estrutura. Por exemplo, às vezes a gente está andando, ele está andando de um lado para o outro, e aí eu estou junto dele ali, ouvindo, perguntando do que ele vem falando, e aí questiono uma coisa, questiono outra, intervenho aqui, e aí às vezes ele faz alguns movimentos que eu automaticamente me defendo.
E é estranho porque, assim, eu tento disfarçar, sabe? Assim, poxa, ele vai ver que eu estou me defendendo dele. Eu não posso deixar ele ver que eu estou com medo, mas, enfim, não tem como eu disfarçar o medo. Então, assim, é uma coisa muito muito no ato mesmo, assim, também, e muito reflexiva, assim mesmo, sabe? E que, sabe, o meu fantasma ali da violência e de algumas cenas assim que mexem comigo, até onde no limite que eu consigo transmitir para ele assim, né, que não vai ser possível um trabalho com essa violência atuada, né, assim, direcionada, na verdade, né, assim, tem essa atuação assim do corpo da violência dele que a gente percebe, né, nesse como as pessoas, não só eu e as pessoas às vezes no serviço falam de como simplesmente estar ao lado dele ficam amedrontadas assim, ficam assustadas. Então assim, é um processo de assim, e que exige da gente um estado, eu fico pensando aqui para a gente pensar também, um estado meio limítrofe, sabe? A Tereza esses dias falou dos psicanalistas fronteiriços. E isso me arrematou e me remeteu a esse trabalho corpo a corpo, assim, porque eu acho que existe uma certa posição nossa onde a gente chega a uma borda nossa, sabe? A gente fica numa radicalidade de borda da nossa estrutura, né? Assim, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, no estar nessa relação transferencial com a psicose. Que lugar é esse que se inaugura para o analista, em que é o tempo todo um estado limítrofe ali, sabe, assim, de poder, ao mesmo tempo, fazer alguma função enquanto corpo, objeto, mas não poder se omitir algumas vezes também e de uma forma muito agida também, muito atuada, sabe? Quando você vê, já foi. Assim, para mim, isso é muito conflituoso, assim, demanda muito, assim, sabe? Às vezes eu saio exausto assim do CAPES de poder ter ficado ao lado dele, assim, demanda muita energia assim mesmo, sabe? Uma disposição e criam suas resistências também. Então, assim, abrir mão também das resistências, das frustrações, para poder garantir esse lugar ali, né? Porque, poxa, vários acordos, o da violência está sendo mantido, mas vários outros acordos não são. Então, assim, tem as frustrações também, né? E aí que a gente acaba ali investindo tudo, acho que isso mexe também. Mas esse estado limítrofe transferencial, isso, na verdade, eu acho que foi o que me fez pensar nesse secretariar em traços de uma fantasia também. Porque penso que, ao atravessar a fantasia, a gente também, numa análise pessoal, se dá um pouco conta desse lugar também de borda, sabe? De um certo esgotamento, talvez, ali de significantes, de palavras, onde o silêncio também rege, uma experiência de um certo desamparo, da gente conseguir entender que, na verdade, esse outro não existe mesmo, né? Enfim, a gente vai realmente, a não ser enquanto linguagem, né? Assim, enfim, penso muito também numa posição de enlutamento, assim, também, de atravessamento de um luto, que aí é mais da minha experiência também, recente, e que, de fato, esse lugar do grande outro, onde havia uma personificação durante muito tempo, por uma questão básica de uma não existência mais no real, para quem eu direcionaria também algumas coisas, sabe? Então, assim, fica um vazio também, assim, desse lugar que chamamos de grande outro, mas que está em nós e que, simbolicamente, teoricamente, precisa de uma projeção, de alguma, aí no caso de uma transferência, também nesse sentido de que, mas que não há. Na verdade, o que a gente vai verificando é que, de fato, esse lugar é nosso, esse vazio é nosso também. Então, eu penso que
essa transferência psicótica leva a gente também para esse lugar nosso, assim, como não ser um lugar analítico esse, assim, eu fico pensando, né, assim, então, de trabalho pela linguagem, assim, né, pela palavra, pelo significante. Uma outra experiência, assim, que também é lá do CAPS, mas disso de poder, eu veio, né, e depois eu fiquei pensando essa semana, depois que eu terminei o texto, de uma outra experiência onde esse secretariar com traços de uma fantasia, né, assim, na RT é o Serviço Residencial Terapêutico que o CAPS dá assistência. Então, lá tem moradores, pessoas, sujeitos psicóticos, que foram clausurados, internados por mais de 15, 20 anos de suas vidas, né? E alguns, por exemplo, há 3 anos atrás, tinha um rapaz que ele só ficava em cócoras, mesmo no sofá. Ele ficava acorrentado. Então, era a posição que ele aprendeu a ficar durante 15, 20 anos. Hoje, esse homem, ele sente, ele cumprimenta. E aí ele cumprimenta, enfim, ainda não verbaliza, fala, né, emite sons, tudo, mas ainda não consegue verbalizar, mas já um direcionamento no olhar, uma mudança de postura. E uma coisa que a gente foi percebendo é porque aí tem os residentes que rodam no serviço, e a gente foi percebendo que ter o lugar do residente na residência terapêutica era muito interessante, porque eles circulam. Então, assim, o residente vai ficar 6 meses, o lugar do residente permanece, mas a pessoa que vai ocupar o lugar muda. E isso, a cada 6 meses, foi gerando uma troca de relações, aí da onde eu faço associação, de emprestar traços de fantasias, cadeias de significantes para esses sujeitos psicóticos, nesse sentido, e de como, ao longo do tempo, mesmo com essa circularidade de vários sujeitos, cada um com uma singularidade, ali na relação transferencial e de cuidado, isso vai promovendo uma expansão também, uma possibilidade, eu acho que vai fornecendo mais recursos de linguagem, inclusive, para que esses sujeitos possam ter acesso a algo que nem eles mesmos talvez se davam conta. Então, assim, é através desse lugar também assim circular, que transita, mas que, simplesmente por estar junto ali, de fato, vai ampliando o léxico, vai ampliando significante mesmo, traços, sons, tons, enfim, é algo mais bruto mesmo, né? Muito mais do que eu possa estar tendo consciência aqui, tentando verbalizar e explicar e trazer aqui para o debate com vocês. Mas acho que é isso, gente. Falei demais. Falei demais. Muito bom, Felipe. Muito bom te escutar, né? Porque você tem trazido para a escola, de uma forma muito rica e generosa, essa tua experiência com a psicose. E nesse recorte que você traz para a gente, você traz justamente uma intervenção, uma escuta, que se dá num outro espaço, num outro ambiente, que não é o ambiente convencional, né, do consultório. É um sujeito que, inclusive, se faz ser escutado, né, andando, né, pela instituição. Né? Então, eu fiquei pensando aqui, muitas vezes, o próprio limite, né, desse espaço se constitui no teu próprio corpo. Né? Teu próprio corpo. Né? Você estava falando dessa situação, desse sujeito que, muitas vezes, ele, né, num dado momento, ele pode investir violentamente, né, contra você. Então, o teu próprio corpo, às vezes, como esse limite, né, eu acho isso importante. Fiquei pensando, antes de abrir para o pessoal, já vou abrir, só fazer alguns comentários que eu acho importante. Você recortou justamente a música, né, do Emicida, a vida não é útil, né? E o Lacan diz que os analistas lidam com aquilo que não funciona, com o real, né? Quer dizer, nos tira justamente desse caráter utilitarista, né?
da nossa intervenção, né? Quer dizer, a gente lida com o que não funciona, né? E o Lacan, nas entrevistas aos italianos, se eu não me engano, ele diz uma coisa muito intrigante, ele diz assim: já curei muitos psicóticos, não sei como fiz. Ele diz assim, né? Então é interessante pensar o que é, né? Essa direção do tratamento, essa cura na psicose. Eu acho que você vem tentando ao longo do tempo aí nos trazer, né, notícias sobre isso, né? Então é muito rico o que você nos traz, quer dizer, o que você nos propõe. Eu fiquei com uma questão interessante, que é isso, né? Essa moldura que ele te propõe que você faça com ele. Embora ele, de fato, não coloque em torno do quadro, da tela, me parece que ele faz uso dela. Né? Me parece que ele pode, né, dispor dessa moldura que, enfim, que você constrói ali com ele. Né? Embora ela não vá para o, né, contorno da tela. Então, eu queria que talvez você pudesse falar disso, né? Essa diferença entre a moldura, né, da fantasia na neurose, o que seria essa moldura na psicose. Mas, enfim, eu não sei se você quer me responder ou quer aguardar as outras perguntas, que eu já vi aí que tem algumas pessoas querendo te perguntar. O que você prefere? Eu acho melhor a gente ver algumas perguntas, porque Ótimo. eu acho que ajuda a organizar, talvez a resposta vai indo. Isso. Eu vi aí eu vi que a Flávia quer falar. Eu não sei, Alexandre, se na ordem. Você tem a ordem aí, por gentileza, eu te peço ajuda. É a Flávia, por enquanto. Flávia, tá ótimo. Flávia, por favor. Obrigada. Boa noite, gente. Felipe, você trouxe um caso que eu achei muito maravilhoso. Então, eu estava pensando assim, porque me surpreendeu um fato que vem acontecendo no consultório. Assim, eu tenho recebido muitas crianças com diagnóstico de autismo, sem ser autista, né? Assim, e aí eu fiquei dando uma olhada assim sobre essas coisas, e aí me dei conta assim que parece que o diagnóstico de autismo sofreu um certo deslocamento da psiquiatria para a neurologia. Né? Assim, agora é muito comum assim, os neurologistas atribuírem o diagnóstico de autismo. E fazem isso, o pior que eu acho, assim, fazem isso através de exames de imagem, tipo ressonância magnética, né? Tipo exames laboratoriais, excluindo totalmente o sujeito da história. Né? Assim, então, assim, o que eu acho que é interessante, se você poderia... E eu acho que esse também é um movimento meio que da contemporaneidade, né? Assim, de excluir o sujeito, né? Assim, e aí, assim, eu vejo que o tempo todo que você traz, né, assim, já há algum tempo você defende isso do sujeito na psicose, né, assim, e o caso que você traz, eu acho que fala um pouco disso. Assim, e aí a minha pergunta é se essa consideração não vem no sentido, assim, de uma aposta, né, de você apostar ali que o sujeito está além da imagem orgânica, né, tá além da imagem, né, da ressonância magnética, do cerebelo ou de qualquer outra coisa, né, assim, de você atribuir ali, nesse sentido, né, uma escuta que dê um lugar, que dê, assim, não necessariamente que ele surja, mas que você, pelo menos do seu lado de analista, dê um lugar para que o sujeito possa aparecer. Né? É isso. Obrigado. Mais alguém eu posso falar? Posso eu? Tereza Miloni. Olha só, eu rapidamente quero me referir a duas experiências. Uma experiência em hospital psiquiátrico, com internação, pacientes com dificuldades, etc., em que eu, numa reunião, levei um tapa do paciente. Mas, assim, estava ele tranquilamente na reunião, e eu falando, todos eles, ele levantou, me deu um tapa. Depois, enfim, voltei à enfermaria, né? Foi contido, conversando com ele. Esse tapa tinha um significado absolutamente delirante. Eu não vou entrar em detalhe, mas absolutamente delirante. Não era para mim, né?
Num outro episódio, há pouco tempo, eu estava atendendo um paciente e, por acaso, a blusa estava com um decote assim, um pouco solto. E o paciente falou: eu estou falando, mas não tiro o olho do seu decote. E aquilo imediatamente me fez o impulso de tampar e ajeitar o decote, né? O que eu chamei de um pudor. Um pudor é inteiramente subjetivo. Né? Desculpa o barulho aqui, eu estou trabalhando. Então, eu pergunto a você, quando você fala dessa defesa, né, que é um movimento de corpo, que você chamou de reflexo, né, de defesa, e que você se preocupa, que ele não pode perceber que você está com medo, etc., etc., eu fico pensando se, no caso da psicose, né, no caso de um paciente, como você mesmo diz, que está atuando a violência, portanto, está submetido a uma outra lógica que não é puro sentido, se isso teria sustentação, entendeu? Essa sua preocupação com a sua reação, entendeu? Se ele ia entender isso como se você tivesse com medo. É uma questão que eu estou te colocando que eu queria que você falasse mais. Quanto à moldura, eu acho que não era para pôr no quadro, porque se essa moldura, de alguma maneira, foi tomada por você como uma tentativa de simbólico, como um esboço de simbólico, não é para botar no quadro, é para ficar pedindo. Eu acho que o valor da moldura não é a moldura, é o pedir a moldura, porque o simbólico é sempre um recurso que está sendo pedido. A gente nunca simboliza tudo, a gente nunca coloca a moldura, né, no real. O simbólico são várias molduras que a gente está colocando toda hora. Então, eu vou me calar, porque chega de colocar moldura por agora. Olha, na sequência, Felipe, tem a Lilian Rocha e a Helena. Aí a gente para, você responde. A Márcia disse que, se houver tempo, ela gostaria de falar. Mas, como eu estou preocupado justamente com o tempo da exposição dela, eu vou deixar por último, então, tá, Márcia? Então, a Lilian Rocha e a Helena, e depois você comenta, faz os seus comentários, tá bom? Tá bom. Felipe, assim, super interessante o seu caso, né? E o que me veio na apresentação foi 2 pontos. Primeiro, a questão da angústia. Justamente a essa, vamos dizer assim, uma espécie de invasão do outro, né? Esse grande outro vindo do sujeito, no caso psicótico, que ele não tem condição de dar um ponto de basta e fazer uma borda. E essa questão também que Tereza levantou em relação desse link que você fez, da fantasia com a moldura. Eu achei na apresentação, no título desse caso, extremamente interessante isso. E eu pensei assim, como Tereza colocou, a questão da moldura, relacionando ao simbólico, que é esse lugar que não dá conta de tudo, que a linguagem não responde tudo, não dá conta de tudo, como se diz, que essa moldura foi dada de uma certa forma através desse corpo a corpo e desse silêncio que isso me tocou. Esse momento que é um silêncio que você fala o tempo todo, que nessa relação ela é meio silenciosa, você vai vai confeccionando essas flores, mas existe esse silêncio que envolve. Então, eu fiquei pensando assim, nessa engraçado, a questão do simbólico em relação à linguagem, mas a linguagem vem de uma outra forma, através de um ato silencioso. E que talvez isso, no meu modo de pensar, eu não sei, na minha lógica de pensar, deu um contorno, deu uma borda para essa questão, dá um limite. Agora, a questão da angústia, isso me pegou, porque, assim, como esse lugar que você falou, é difícil mesmo para quem está tratando de um paciente nesse quadro, e que a gente usa o corpo como uma maneira de defesa. E a angústia, como ela tem muito a ver, é um sinal, aquilo que Freud diz,
e que em qualquer tipo de estrutura ela afeta o corpo, e que esses movimentos que você faz de proteger, justamente, eu não sei se foi impressão minha que você faz o movimento de proteger aqui. É realmente quando a gente se sente angustiado, é o primeiro movimento que a gente faz é de proteção. Então eu fico pensando assim, engraçado que realmente esse afeto que não engana, que mostra a nossa castração, que mostra a nossa falta, a nossa incompletude e o nosso desamparo. Então, eu achei espetacular a maneira como você coordenou tudo. Obrigado. Helena, a Helena agora. Oi. Então, fala um Boa pouquinho tarde. a respeito disso, tem uma lógica, e para você ter alguma resposta. Oi? Oi. Eu? Isso, Estão me Helena, você. ouvindo? Oi, Helena. Ah, tá. Estava falhando um pouco. Bom, Felipe, eu falei, até mandei uma mensagem para você ontem, que eu fiquei muito entusiasmada esperando esse momento aqui e não consegui chegar exatamente na hora, foi uma pena, porque sempre a gente fala um pouco mais do que aquilo que está escrito. Mas eu fiquei assim muito com essa cena de você caminhando por aquele local com ele, porque realmente alguém falou sobre isso, sobre a restrição do SETI nos casos de psicose, que às vezes seria assim interessante sentar numa praça com eles ou tomar um café, aquilo que você não faz com um analisando neurótico. Porque eu acho que essa questão do vínculo, da presença, tem uma importância muito grande na psicose. E eu achei isso assim sensacional. E lembrei de um filme, Por que Você Não Chora? Acho que é Por que Você Não Chora, que concorreu ao Festival de Brasília ano passado, e eu consegui assistir. Ele teve uma exibição num canal, era sobre pessoas que ficaram um tempo numa clínica internadas, e aí a universidade tinha um convênio, e iam estagiários de psicologia e faziam um atendimento terapêutico, que era um acompanhamento na saída da clínica, no dia a dia daquela pessoa que esteve internada. E a história foca na estagiária, que, na verdade, estava num processo, acredito eu, melancólico, muito grave, e ela, durante um tempo, a gente tem a sensação no filme, não quero dar um spoiler, mas que ela vai conseguir fazer algo com a própria questão ali no atendimento da outra, né? Que é, na verdade, a paciente, quem está trazendo algo de muito importante para aquela aluna, estagiária de psicologia. Quem puder ver o filme, eu sugiro que assistam. Mas esse ponto de você poder andar, se deslocar, ainda que seja num local delimitado, me pareceu de uma importância enorme para a psicose. Às vezes o espaço do setting parece que não é suficiente para que a gente possa fazer pelo menos a maneira como eu entendo que é você ser o secretário do psicótico. É isso, era mais um comentário e eu fico sempre feliz em ouvir falar em psicose. Então, gente, vamos lá. Isso do setting, eu acho interessante também, porque assim, eu acho que isso também diz muito de uma coisa muito fantasiosa, sabe? Também da nossa, pelo menos da minha, vou falar por mim isso, a minha fantasia do que era enquanto, por exemplo, um setting analítico, né? Algo que ficou mais como às vezes um dogma do que necessariamente um cuidado, assim, nesse sentido para qualquer pessoa. Né? Assim, a primeira experiência que eu tive, lógico, na residência eu tive várias, mas a primeira experiência que eu tive em relação ao setting se deu também, foi até com um rapaz com autismo, daqui a pouco já vou encaixar lá do autismo, que eu atendi, eu cheguei, o rapaz com quem eu dividia consultório estava atrasado e ele estava um pouco inquieto, e aí eu tinha um café na galeria e eu falei, vamos tomar um café enquanto a gente espera o atendimento. Ofereci ali, e aí fomos.
E esse rapaz nunca tinha falado tanto comigo como no café. Eu nunca mais atendi esse rapaz no consultório. Assim, eu só atendo até hoje esse rapaz no café, e esse me põe secretário mesmo, porque ele tem todo encontro tem um processo de separação lá, que ele me põe para escrever o processo de separação, ele fala, eu vou escrevendo, enfim, aí ele guarda esse processo, leva com ele, enfim, mas assim, isso do setting, eu penso que é uma coisa para a gente pensar mesmo da análise que se dá independente do setting, sabe? Acho que tem algo na linguagem que se estrutura, de fato, como a Abílio falou, e achei riquíssimo isso, no limite do corpo mesmo, né? Assim, no limite do corpo mesmo, que vai para além do setting. Assim, eu acho que a pandemia, com as videochamadas, com não poder estar mais no divã, também trouxe essa dimensão para a psicanálise e para os analistas, né? Eu penso que isso de todo do setting, da encenação que há mesmo, que há e que para muitos continuarão havendo, né? Uma coisa não exclui a outra nesse sentido. Eu penso que é ampliar a clínica mesmo, ampliar a psicanálise nesse sentido, né? Assim, desenvolver mesmo, enfim, nesse sentido. E a moldura do autismo realmente, Flávia, assim, eu insisto nisso, né? Insisto de sujeito psicótico, continuo insistindo, como hipótese mesmo, como aposta, e assim mas foi muito através de uma hipótese de trabalho. Eu sempre confundo, gente, o Ramalho, Agostinho Ramalho. Ele falou num outro comentário uma vez que eu falei com a Tereza, e ele pegou e falou da hipótese diagnóstica sempre como hipótese de trabalho. E aí eu fiquei pensando como hipótese de trabalho nossa, porque a hipótese passa pelo simbólico e passa pela fantasia, sempre também. Então, acho que é um pouco isso também, do emprestar de novo traços de uma fantasia para que algum sujeito possa vir ali, nesse encontro. Então, assim, é de fato uma aposta, é uma hipótese e um lugar onde eu faço de fato uma aposta que ali há um sujeito. Talvez seja isso, assim, talvez, até pensando aqui agora, de fato, do que eu possa emprestar de uma fantasia minha nesse sentido também, né? Pode ser simplesmente só uma fantasia e um devaneio meu, assim, né? Enfim, mas que na hora ali do ato, a minha escolha é apostar nesse sentido, nessa direção. A moldura é impressionante isso, assim, a moldura. Eu tenho muito para mim assim a fantasia, imageticamente na minha cabeça, de fato realmente algo que dá contorno para a angústia mesmo, assim, né? Mas que é falha. O simbólico é falho por essência, né? Assim, não há simbólico sem falha, eu penso, né? Assim. Então, assim, esses atos que acontecem e que aí eu fico com medo de achar se ele percebeu ou ele não percebeu, eu penso, Tereza, que ele percebe meu medo, que não tem como disfarçar. Então, assim, e várias vezes, ele às vezes fala, você é bobo, você acha que eu vou fazer alguma coisa com você, Lipe? Então, assim, ele percebe, mas eu acho mesmo, às vezes, que ele vai fazer. Aí eu falo, não sei, eu acho, não sei, você está aí desse jeito, vou saber? Eu devolvo, já com medo, assim, né? Mais medo. Assim, é interessante, uma das vezes que ele pediu internação, ele chegou no Pinel pedindo internação voluntária, porque ele queria explodir a minha cabeça. E aí, ele pede para ir para o Pinel, porque ele chega na emergência do Pinel falando isso. Eu vou explodir a cabeça do Dr. Felipe. Me deixa aqui. Eu quero ficar internado. E aí, isso foi numa sexta, eu chego no CAPS na segunda, todo mundo da equipe, cheia de dedos para falar, você vai lá ver o JC, ele falou que quer explodir sua cabeça, como é que você está lidando com isso? Eu falei, bom, ele está no Pinel, vamos lá, né? Sei lá, vou confiar na instituição nesse sentido.
Lá tem segurança, tem enfermeiro, tem um monte de coisa, não tem como explodir minha cabeça. E aí eu chego, né? Aí a primeira coisa que ele fala quando me encontra é: eu não ia fazer aquilo. Você acha mesmo que eu ia fazer aquilo? Eu falei: ué, eu não sei, você veio parar aqui, não é? Mas que bom saber que você não vai explodir minha cabeça. Falei: posso ficar tranquilo nesse sentido. Mas acho que é isso, acho que essa falha traz, na verdade, essa falha do simbólico. Assim, né? Assim, eu acho que ele percebe, e justamente por ele perceber isso é o que possibilita algum trabalho, assim, sabe? Se, de fato, de não ocupar um lugar de quem sabe. Então, assim, nem supostamente sabe. Isso eu acho importantíssimo, assim, toda vez que ele diz, e ele insiste em dizer que eu sei quem é o tal comandante, aquele lá, o que está todo mundo macunado, trama, tudo, eu não deixo isso passar em silêncio. Isso é uma coisa importante, assim, que eu penso. Assim, toda vez que ele fala isso, eu insisto em dizer que eu não sei de quem ele está falando. E ele encerra a fala. Ele também não consegue dizer. Ele também não consegue nomear. Então, assim, isso eu acho muito interessante, assim, também trazer. De que ele não consegue também nomear isso. Então, eu acho que de alguma falha no simbólico, da linguagem, enquanto falha também, né? Porque se a gente entende a linguagem como simbólico, inconsciente, então a falha está posta estruturalmente. Mesmo no delirante. Né? Assim, ele não consegue nomear. Há um ponto onde não é possível nem a palavra, nem um nome, nem uma nomeação. Isso era uma coisa importante que eu queria também, achava importante trazer nesse sentido. E a moldura era minha fantasia, né? Pô, neurotizar, vou eu aqui agora neurotizar o psicótico. Não, assim, na hora eu me dei conta disso, assim, mas eu tive que apostar em alguma coisa, porque eu ia fazer o quê? Então, assim, vamos, mesmo sabendo que é muito provável, como aconteceu, que ele não, de fato, colocaria a moldura. Né? As telas estavam inacabadas. Por que haveriam de ter uma moldura? Né? Assim, pensando aqui agora, as telas estavam inacabadas. Assim. E eu não sei se tem que ter moldura também. Né? Assim, eu não sei se tem que ter moldura. Isso é uma outra coisa. Eu vejo uma outra forma mesmo de lidar com a angústia, que não pela fantasia. Não pelo nome do pai, assim, né? Falando assim, mas talvez algum outro nome, né? Assim, que faça essa estrutura. Eu fico pensando muito ali na moldura ao lado, como algo mais ternário mesmo, né? Assim, como algo que está ao lado, que é reconhecido, que está ali ao lado, mas que não está junto, não está enlaçado, não está ali no nobo-romeano, assim, né? Pensando mesmo que se cruzam, né? Se entrelaçam. Então, assim, pensando nesse sentido, dessa moldura, enquanto essa função. Interessante que tanto Abílio quanto Teresa falaram uma coisa que, de fato, ele faz. Ele pergunta sobre a moldura o tempo todo. E eu falo, está lá na sala de arte. Eu falo, tá lá, não está comigo, não, está lá. Mas ele pergunta. Interessante vocês trazerem isso, porque ele, de fato, pergunta. E a moldura, de vez em quando, ele pergunta. Eu falei, a gente já fez, quer fazer mais? Aquela que a gente fez está lá. Aí ele fica quieto, muda o assunto, não continua. Interessante, tanto o Abílio quanto a Teresa trouxe isso. Muito legal mesmo. Não sei, eu acho que não sei se eu respondi, se eu não respondi, enfim. Acho que Felipe, você foi muito generoso, não só na articulação do texto, do modo como você preparou para a gente esse recorte, mas toda a tua fala aqui hoje, né? Você se colocando a tua experiência e se interrogando, falando no lugar de quem, né, interroga a própria experiência e aquilo que faz, e é muito importante isso. Né? Então, faltam 2 minutos para as 6. Às 6 horas a gente entra direto na próxima atividade. Márcia, eu acho que se a gente te der espaço, a gente vai roubar o teu tempo de exposição na próxima atividade. A gente vai
certamente a gente vai ter outras oportunidades de ouvir o Felipe, trazendo a experiência, a articulação dele com a questão das psicoses. Espero realmente que a gente possa ouvir novamente Felipe. Felipe, te agradeço imensamente a tua... Oi, Márcia. Oi, eu só queria fazer um comentário nesse minutinho final, porque eu notei uma coisa muito interessante no texto dele, no corpo a corpo, quando ele destaca a negociação da gente fina, elegante e sincera, e é justamente a canção que não sai da cabeça. O Psicótico tem algo com a letra da canção que é interessante da gente discutir em outros momentos. Fosse um autista, iria pela melodia, por outros elementos da música, mas a letra se apresenta aqui como algo que esse terceiro aqui que ele fala, né? Melhor você não saber, Felipe, né? É corpo, canção, corpo. É como se essa canção tivesse aí nesse corpo a corpo. Era isso. Ótimo, Márcia. Então, Felipe, olha, fica mais essa questão aí para a gente desenvolver. Gente, obrigado pela participação de todos. Felipe, muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Fala, Isa. Lícia.